Como nós estamos aplicando o poda alfa-beta sobre o algoritmo Minimax, os primeiros passos são idênticos ao algoritmo Minimax. Por exemplo, deve-se gerar toda a árvore até os estados terminais. Em seguida, faça a busca em profundidade, aplicando a função de utilidade nas folhas. Por exemplo, no nosso jogo Otelo, a nossa função utilidade, se nós fôssemos as peças azuis, seria a seguinte: na jogada, quantas peças azuis ficariam no tabuleiro? Então, continuando o algoritmo, em cada subida da busca, os valores da função são propagados através do minimax. Se estivermos em um nó min, ele recebe o menor dos valores. Agora, se estivermos em um nó max, ele recebe o maior dos valores. Então, até aqui, a gente percebe que é tudo igual ao minimax tradicional. Porém, na busca, não expande nodos irrevelantes, ou seja, poda. Continuando os passos do algoritmo Minimax com poda alfa-beta. Na descida, devemos verificar se o valor que estamos olhando tem valor. Se tiver, verificar que tipo de nó é. Se for um nó min e há ancestrais alfa, então pode-se fazer a seguinte pergunta: qualquer ancestral alfa é maior ou igual a beta desse nó min? Se sim, poda os demais ramos do nó min. Seria o poda alfa. Se for um nó max e há ancestrais beta, faça a mesma pergunta, porém de forma inversa. Qualquer ancestral beta é menor ou igual a alfa desse nó max? Se sim, poda os demais ramos do nó max, que seria o poda beta. Então, agora nós vamos iniciar a explicação do algoritmo Minimax com poda alfa-beta. Nós vamos usar o mesmo applet Java usado antes e os mesmos valores. Vamos ver como vai ser a diferença entre os algoritmos. Então, vamos trocar aqui Minimax para Minimax alfa-beta. Então, executando o algoritmo Minimax alfa-beta, nós vamos iniciar com o pai. O pai vai seguindo, pois não tem nenhum valor. Vai seguindo para os filhos, 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 até chegar no nodo folha. O nodo folha, nesse exemplo aqui, é 20. Então, ele sobe para cima e o valor beta é 20. Por que beta? Porque a gente está no nível do min. Então, agora a gente vai verificar o 33. Por que a gente vai verificar o 33? Porque não tem nenhum ancestral pai. A gente não tem nenhum ancestral que para a gente poder comparar algum valor. Então a gente vai verificar o 33. O 33 ele é menor que o 20? Não. Então continua o 20 sobe para cima e como a gente está no nível max, o alfa é 20. O alfa fica valendo 20. Agora a gente vai verificar a outra ramificação, o outro filho. Chegamos ali, não tem nenhum valor, a gente vai para o menos 45. Menos 45 sobe, sendo menos 45 o beta, só que aqui já aconteceu uma poda. Por que aconteceu essa poda? Por causa da regrinha. Alfa é maior ou igual a beta? Sim, alfa é maior ou igual a beta. Aqui a gente pode observar, no pai a gente tem o alfa como valor 20 e no filho a gente tem menos 45. O 20 ele é maior ou igual a 45, por isso aconteceu a poda. Essa poda que aconteceu aqui, ela é uma poda alfa. Por quê? Porque a gente o pai é alfa. O pai está no nível do max. E agora a gente vai seguir o algoritmo. O menos 45 não sobe para cima. Por quê? Porque a gente está no nível do max. O pai é max. Então agora a gente vai seguir para o pai de novo. E agora o 20 ele é beta. Por que beta 20? Porque a gente está no nível do min. Não é mais max. Se fosse max, era alfa 20. Mas como é min, então é beta igual a 20. E agora a gente vai seguir para os filhos, até chegar no nodo que tenha valor, no nodo folha. A gente chegou, subiu o 24 porque não tinha valor. E agora, como ele não tem pai alfa, a gente continua, não precisa comparar nada. E a gente segue analisando o 25. O 25 não é menor que o 24, então a gente continua. Fica o 24 sobe para cima e aconteceu uma poda de novo. Por que aconteceu essa poda? Porque o alfa, que agora é o filho, é maior ou igual a beta. O beta ele é 20 e o alfa é 24. Então, alfa é maior ou igual a beta, ou o beta é menor ou igual a alfa. Então, aconteceu uma poda. Essa poda aqui é a poda beta. Por quê? Porque o pai é um beta. Então,
já aconteceu dois tipos de podas. Aqui aconteceu uma poda alfa e aqui já aconteceu uma poda beta. E agora a gente vai continuar. O valor permanece 20, porque a gente está no min, a gente quer o menor valor, e esse 20 vai para o pai. Ó, então, agora a gente já analisou um lado. Agora nós vamos analisar o outro lado. Continuando a análise do algoritmo, nós vamos para o lado onde os filhos ainda não foram avaliados. Chegamos no nodo folha 46. Aqui aconteceu uma coisa importante. Né? Pode até passar desapercebido, mas aqui tem uma coisa muito importante. O beta é 46, porque a gente está no min. O pai dele não tem nenhum valor, certo? Mas há ancestrais com valores, que é o pai dele raiz, que é o ancestral raiz aqui. Ele tem um valor alfa que é 20 e a gente também tem aqui no filho um valor beta 46. Por que não aconteceu a poda aqui? Por causa daquela regrinha. O valor alfa é maior ou igual ao beta? Não, não é. Ó, 20 não é maior ou igual a 46, por isso que não aconteceu a poda. Por isso que nós vamos ter que verificar o menos 25. Então segue o algoritmo. Menos 25, ele é menor que o 46, vai acontecer a troca. Aconteceu a troca. Né? E o valor de alfa, ó, 20, ele é maior ou igual a beta? É, mas não tem nenhum mais um valor para podar. Então, continua o algoritmo. Subiu 25. Então, como a gente está no max, o valor alfa dele é menos 25, certo? A gente não tem comparação para fazer, porque o pai também é 25. O ancestral dele também é alfa. Desculpe, não é 25, é alfa. O ancestral dele também é alfa. Então não tem por que fazer a verificação agora. Se nós tivéssemos um valor aqui para o beta, o pai dele fosse alguém que tivesse um valor beta, daí sim teria que fazer essa análise. Mas como não tem, a gente vai continuar seguindo aqui o nosso algoritmo. Não tem nenhum valor, a gente pega o 18, sobe ele para cima e aqui aconteceu alguma coisa importante de novo, aconteceu uma poda de novo. Por quê? O valor beta ele é 18, certo? O alfa ele é maior ou igual a beta? Ó, o pai dele, 25, é maior ou igual a beta, ao valor dele? Não. Mas por que aconteceu a poda então? Porque, veja só como isso é importante, porque a gente tem um outro ancestral. A gente tem o nodo raiz aqui, e ele também tem que ser avaliado. Qualquer ancestral que a gente tiver vai ter que ser avaliado. Então aqui, ó, o A é igual a 20. Então, alfa é maior ou igual a beta? 20 é maior ou igual a 18? É, então, para a verificação. Né? Então, poda essa ramificação aqui. E vamos continuar o algoritmo. Continuamos o algoritmo, o 18 sobe para cima porque é um max, né? A gente está maximizando, e sobe o 18 novamente no min, né? E o min ficou com beta igual a 18. E aqui aconteceu uma poda maior, aconteceu uma poda grande. Né? Por que aconteceu essa poda aqui? Por causa da nossa regrinha. O alfa é maior ou igual a beta? 20 é maior ou igual a 18? Sim, é maior, então poda. Então, olha só quanto a gente já economizou, quanto a gente já otimizou nesse algoritmo. Né? Nesse caso, ficou um exemplo bem bom, porque aconteceram várias coisas. A gente teve podas alfa, tivemos uma poda beta, e nesse caso aqui nós tivemos que analisar dois ancestrais. Então, esses valores aqui foram muito importantes, por isso que a gente escolheu esses valores. Então, concluindo o algoritmo, a gente está aqui no min, só que a gente quer o max. Então, o max, qual é o maior valor? O alfa do pai ou o beta do filho? É o alfa do pai, então ele não vai trocar o valor. Tá? Então, agora nós finalizamos o algoritmo. O que o jogador aqui vai escolher? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o caminho da esquerda. Então, é essa jogada que o nosso jogador iria escolher. Isso aí. Então, agora a gente concluiu a apresentação deste algoritmo Minimax Alpha Beta no Applet Java.